Olá, meus amados irmãos, cumprimento a todos com a gloriosíssima paz do Senhor, o missionário Saulo Ataíde. Pessoal, estamos aqui no Riacho do Meio, certo? Vamos visitar aqui a família do Senhor Edjânio, certo? Vamos ver se alguém aceita Jesus como Salvador, né? O Senhor Jesus vai falar poderosamente aqui nesse lugar. Então vem comigo em nome de Jesus. Vamos cumprir o ídolo. Glória. Aleluias. Olá, pessoal, boa tarde. Paz do Senhor Jesus, missionário Saulo Ataíde. Amém? Amém. Pessoal, a gente tá vindo de Recife. Na realidade é uma aliança, né? Recife, São José do Egito e Jataúba. Tem uma caravana de missionários aqui esperando vocês hoje à noite na Cruzada Evangélica, Vale da Bênção. Mas Deus nos traz hoje aqui para dar boas novas, trazer boas novas, porque o Evangelho é ide. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo e o que não crê será condenado. Hoje vocês vão ter a opção de crer e não crer. Hoje vai ser pregado o Evangelho, as boas novas. E você tem esse poder de crer Aí e ela na não mulher, ela na mulher ou vai ser aqui agora. aqui agora. Isso. Mas Eu- vai ter a noite o seu, à noite vai lá ter a na- cruzada. lá na ruinha. Isso, mas aqui também vai acontecer uma obra agora, uma palavra do Papai do Céu. Amém? Então peço a atenção de todos. Eu quero convidar aqui o obreiro, o missionário Roberto, certo? Para deixar uma palavra da parte do Senhor. Está com a oportunidade, missionário Roberto. Eu quero primeiro começar fazendo uma pergunta. A vontade de todos, a ideia de todos. Quando a gente morre, que tem que morrer, né? Tudo vai ter que correr. Aí não é querer morar no céu, né? Tá lá no céu. Jesus, com Deus, com Jesus, por toda a eternidade. Né? A vontade nossa não é essa, Essa é. Fica mas perto pra pegar não o é som para dele, todos, na Não né? é Isso para todos, é mesmo. não é para assim. todos. É. Isso só acontece para quem busca, né? Para quem busca. Não é isso? É isso. E eu acho o seguinte, como a palavra diz a respeito dos filhos de Deus, muita gente pensa que todo ser humano é filho de Deus, né? E não é. Não é. Somos criaturas de Deus. A raça humana se chama criaturas de Deus. de Deus. Mas o filho de Deus, esse vai ter que morar no céu. Então por isso eu quero fazer uma breve leitura aqui, falando a respeito dessa situação. No livro de João 1,12, diz assim, né? Olha, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, que eram os judeus, porque Jesus não é judeu, o judeu, ele veio para os que eram seus, ele era o libertador e salvador dos judeus. Mas os judeus não aceitaram, mataram, né? Não é isso? Mas mesmo assim, essa morte tinha um propósito. Era por causa dos nossos pecados, ele recebeu o castigo na própria carne, no próprio corpo, certo? Para ser o único a nos defender da condenação eterna. O único a nos defender de ser lançados no inferno depois da morte. Entendeu? Então, olha bem, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, veja o 12, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todo pai quer seu filho junto de si, né? Então a tendência de ir morar nos céus é para os que através de Jesus Cristo ele se torne verdadeiro filho de Deus, oficialmente filho de Deus, e ganhar o direito de morar no céu, né? Ele não vai querer na casa dele quem não é filho, né? Ele quer os filhos. Ele é muito exigente, ele quer os filhos, só os filhos. Então aí, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos legítimos de Deus através do aceitar Jesus Cristo. Mas a todos quanto receberam Jesus, que aceitaram Jesus e começaram a segui-lo, procuraram valorizar o sacrifício de Cristo por causa do nosso pecado e nos entregarmos a Ele, aceitar Ele, eu quero Jesus, Ele morreu por mim para me salvar do inferno e do lago de fogo, né? Então eu tenho que me arrepender dos meus pecados, todos os pecados do meu passado, aceitar Jesus Cristo, aí Ele perdoa todos os meus pecados, lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento e nos prepara para ir morar nos céus. A gente começa a viver a palavra, né? Se santificando, se purificando, para também ganhar o direito de herdar o reino dos céus, né? Mas para que é isso? Para os que se tornaram
filhos. Não é para qualquer um que morre, vai para o céu. Morreu, vai para o céu, não. É para os que se tornaram filhos. Aí vão viver na perfeita obediência ao Pai pela palavra, não é isso? Vão viver obedecendo a palavra. E a palavra é que santifica. Cada um, qualquer um que resolve viver pela palavra, está se santificando, se purificando, porque está obedecendo a palavra, está vivendo de acordo com a palavra. Né? Mas a todos quanto o receberam, aceitaram, deu-lhes o poder. Agora, todo aquele que recebe Jesus e passa a viver verdadeiramente, ser um seguidor de Cristo, um verdadeiro seguidor, exatamente esses vão morar nos céus. Entendesse? Aqueles que passam a ser temente a Deus e viver pela palavra. Eita, eu fazia isso, era errado. Eita, eu fumo. Eita, rapaz, eu fumo, isso está errado. Eita, eu bebo, nenhum viciado entrará no reino do céu. Então, a gente abandona tudo que a carne deseja, certo? Tudo isso é prazer da carne, né? Aí se afasta de todos os prazeres da carne que desagrada a Deus, que foi por isso que Jesus morreu, por causa do nosso pecado, para que nós aceitamos Ele, resolvendo segui-lo, né? Pela palavra, ganhamos o direito, somos perdoados de todos os pecados, certo? E ganhamos o direito de morar no reino dos céus por toda a eternidade, tá certo? Olha bem como é importante, mas a todos quanto receberam. Muita gente diz, mas irmão, eu já tenho Jesus, Jesus está aqui no meu coração, mas não vive nada para agradar a Deus, né? Não vive nada da palavra, não é isso? São pessoas que vivem, pessoas tronchas, que eu já evangelizei muito, morreram na tronchura, no erro, não aceitaram Jesus e bateram no peito, eu já tenho Jesus no meu coração, Jesus, mas morreu bebendo, fumando, se prostituindo, chamando palavrão, certo? Entendeu o negócio como é? E achava que estava certo. Então, pessoas que eu evangelizei muito e não quis ouvir, só dizia que Jesus não, Jesus já aqui no meu coração. E morreu sem declarar Jesus. Vai ser crente não. Tá certo, então a gente não pode fazer nada. A nossa obrigação é pregar a palavra e não forçar. Pregar a palavra, como o próprio Jesus prega a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Nós não salvamos ninguém, não é isso? Nem condenamos ninguém. Não é isso? Cada um se salva por si só. Depois de conhecer a verdade, cada um se salva por si só ou se condena por si só. E nós pregamos essas palavras porque estamos vivendo os últimos dias. Creiam nisso, pelo amor de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O tempo está tão curtinho, tão curtinho. Tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra no mundo. E o pior está por vir. E o pior do pior virá. Não queiram ficar nessa terra. É melhor que vocês se agarrem com Jesus com muita pressa. Se agarrem com unhas e dentes. Segure Jesus. Comece a viver a palavra. Comece a se entregar totalmente, santificar, se purificar, para não ficar nessa terra, pelo amor de Deus. Porque não é nada bom, pelo amor de Deus. Então estamos viajando, pregando a palavra, as palavras dos últimos dias. Temos que dizer a verdade, que muita gente não quer falar a verdade, com medo de magoar, de machucar, de fazer medo das pessoas. E as pessoas não querem ouvir falar nem no inferno, porque é terrível, né? Eita, que coisa eu falar no inferno, né? Mas existe uma coisa infinitamente pior, que é o lago de fogo, que no dia do juízo, todos que morreram sem salvação, vão sair do inferno e ser lançados no lago de fogo, atados de pés e mãos, ou seja, julgado, vai ser mostrado todo o pecado, julgado, depois são atados de pés e mãos e lançados no lago de fogo. Ali ficará por toda a eternidade. Não morre mais, porque já morreu, né? Em Hebreus 9, 27, e a palavra diz assim, ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo se divide em duas partes, né? Juízo de condenação eterna e juízo de salvação eterna. A salvação eterna é preciso preparar. É preciso escolher, decidir pela salvação eterna e viver na preparação da salvação. Entendeu? O negócio? Aceitar e começar a trabalhar a sua salvação. Aceitou Jesus de coração? Aceita. Aí Jesus pega todos os teus pecados, lança no mar do esquecimento, mas agora a gente tem que continuar vivo, né? A gente não vai continuar vivendo? Pode morrer até hoje, né? Mas já aceitou Jesus? Vai para o céu. Ele vai ser puxado direto para lá. E aqueles que estão aceitando Jesus e ficando vivos, o que tem que fazer? A responsabilidade. Agora eu vou viver a palavra, vou viver cada dia mais temente a Deus, com zelo, com muito cuidado, para não errar, para não pecar, eu vou ter que acompanhar a palavra, porque é pela palavra que a gente se santifica, tá certo? Então veja bem, o poder que o ser humano ganha de ser chamado filho de Deus, pelo próprio Deus, por causa de Jesus Cristo. Nós nos juntamos ao Filho e passamos a ser herdeiro também, passamos a ser filho legítimo de Deus, por causa de Jesus Cristo,
e passamos também a ter direito à herança dos céus. Olha aí que coisa maravilhosa. Mas para quem não prepara a salvação, vai ter direito à salvação? O reino de Deus? Pelo amor de Deus, né? Claro que não, né? Temos que ter uma mente bem, né, amadurecida para pensar na verdade, né? A verdade é essa, né? Se for falar isso para uma criancinha, a criancinha não vai entender. Não. Mas todo ser humano adulto entende muito bem quando chega a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus está falando? O que o pregador, o que o missionário chega falando? Sobre salvação, condenação, alertando para a condenação, né? Fuja da condenação, prepare a sua salvação. Preparando como? Através da palavra, aceitar Jesus Cristo. Entendeu? Através de Jesus Cristo, a garantia da salvação. Viver a palavra de obediência, de santidade pela palavra. Tá certo? Então, esse João 8, esse João 1,12 que diz: mas a todos, veja mais, a todos quanto o receberam, a Jesus deu-lhes o poder, o próprio Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não toda a humanidade, está entendendo? Filho é aquele que aceita Jesus Cristo como o único meio de salvação, por causa do seu sacrifício. A gente aceita ele e passa a viver a vontade de Deus pela palavra. Entendeu? Aí passa a garantir a salvação. Passa a garantir a salvação. Porque agora está vivendo em perfeita obediência à palavra. Entendeu? Agora não está vivendo mais cada um com sua própria vontade, não está curtindo mais seus desejos, está agora buscando a pureza, a santidade, para garantir o quê? Uma eternidade nos céus, eternidade. E a nossa vida aqui é passageira, né? Não é isso? A gente é hoje e não é amanhã. Nós não sabemos o nosso prazo de validade quando termina, né? Não sabemos. O prazo de validade da gente, de qualquer um da gente aqui, o sexto dia da gente, pode terminar hoje, terminar amanhã. Não é assim? Para morrer, baixa. Baixa o quê? Baixa está vivo, né? Então, e nós não sabemos o quê? Não temos conhecimento do nosso prazo de validade quando termina, né? A gente pega um produto assim, um produto industrializado, e a gente vê, eita, vamos olhar a validade, né? Eita, esse aqui termina na próxima semana, né? Eita, rapaz, isso aqui, rapaz, daqui a tantos dias não presta mais. Porque está ali bem claro o prazo de validade, né? Mas nós temos um prazo de validade também que nós não temos o direito de conhecer. Né? Por isso que o mundo é cheio de morte assim. A cada minuto são milhares de mortes no mundo, de todas as formas. Mas ninguém sabia sobre o prazo de validade para preparar a sua salvação. Morreram, muita gente que foram evangelizados, não aceitaram, mas morreram. Morre-se de atropelamento, acidente de carro, queda de avião, se morre afogado, se morre no fogo, se morre de facada que os bandidos matam, se morre de bala que os bandidos roubam e matam. Certo? Então, nós temos uma infinidade de meios aí para se morrer inesperadamente sem ter preparado a salvação, não é isso? Mas por isso que eu digo, preparai a vossa salvação com muita pressa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque depois da morte ele não ouve mais a gente. Ninguém que morreu sem aceitar Jesus, ele não ouve mais. Aí a pessoa morre sem salvação. Mas eu fui evangelizado, nunca aceitei. Mas já está indo para o inferno, já está indo. E naquele caminho que vai, os gritos são terríveis, porque já sabe para onde vai. E quando chegar lá, vai ser por toda a eternidade os gritos, nunca vai parar. Depois vai sair no dia do juízo, ser lançado no lago de fogo. E aí é que tem grito mesmo, e Jesus diz assim, aonde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E a fumaça do seu tormento dos condenados, né? Sobe para sempre. Estará subindo para todo sempre no lago de fogo, subindo a fumaça dos que estão queimando no lago de fogo. Não se consome mais, não se consome e nem vai morrer também. Mas já estou principalmente duas palavras aqui. Diz assim, eu costumo, quando estou falando, pregando a palavra de Deus, eu costumo dizer, certo, sobre a morte. Que quando a pessoa morre, ela leva toda a sua consciência. Sabia disso? Sabe para onde está indo. Está viajando naquele caminho maldito e sabe onde vai cair. E pode começar a gritar. Vai gritar e gritar de explodir todo, de rachar todo o universo. Pode gritar de rachar todo o infinito. Mas Deus não vai ouvir. Ele vai ouvir, mas ele não vai. Não escute. Não, ele não ouve não. Ele não ouve não. É a palavra que diz. Ele não ouve. Sabe por quê? Porque ele é Deus dos vivos. E não Deus dos mortos. Então, quando a pessoa morre e vai se lembrar de estar gritando, não é misericórdia, não existe misericórdia mais. Ele não ouve mais, porque já morreu. Ele estava dando oportunidade todo dia, enquanto você estava viva, mas você não aceitou. Aí agora não é mais ouvido, não é mais alcançado. Por isso que a palavra diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando é que a gente pode achar? Enquanto está vivo. Depois da morte não acha mais, nem é alcançado mais por Deus.
Nem alcança e nem mais alcançado. Não ouve mais a Deus e nem é ouvido por ele. Por quê? É Porque ele não é interessante. Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então a oportunidade é Aleluia. enquanto estamos vivos, tá certo? Pelo amor de Deus, é enquanto estamos vivos. Viu? É interessante a Amém? palavra do missionário Roberto. Fica aqui, Roberto. É o seguinte, tem muita pessoa, esse irmão sai de longe para falar do inferno. É, do inferno. Jesus foi um homem que falou mais do inferno, que alertou mais sobre o inferno. Porque do E olha céu. o que ele fala. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição e muitos têm entrado por ela. O que é que ele quer dizer isso? Que vai mais pessoas para o inferno do que para o céu. É, mesmo. Ele fala assim também, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, poucos são os perdidos. É, Grandes são os perdidos, poucos são os salvos. olha, é A assim palavra fala em Apocalipse que os perdidos é como São tantos quanto a areia da praia. do mar. São tantos quanto a areia da Será praia. que tem como contar areia? É impossível contar areia. Então, como ele falou que de minuto em minuto, segundo em segundo, é milhares, bilhões de pessoas caindo ao inferno. Caindo. Segundo. Caindo lá, caindo no inferno. Muitas almas. E sabe por que elas estão caindo lá? Porque isso aqui não está sendo pregado. E sabe por que isso não está sendo pregado? Porque muitos crentes não estão fazendo a sua parte. Está preocupado em carro, casa nova, chave de vitória e o ID. É mesmo, é. E o ganhar alma para Jesus. Ide por todo mundo. Porque se a gente pregar, o poder da palavra tem poder de mudar culturas. Tem. É absoluto a palavra, é absoluta a palavra de Deus. Então, no início eu falei aqui, né? O evangelho foi pregado. Aqueles que crêem serão salvos e os que não crêem serão condenados. O missionário Roberto falou que Jesus veio para o que eram os seus, mas eles não os receberam. Então Jesus deu poder a todo aquele que nele crê de ser chamado filho de Deus. Aí a pergunta que eu faço a vocês hoje: vocês creem em Jesus? Sim ou não? Sim. Vocês creem no evangelho de hoje? Se vocês crêem, você vai ser salvo. Se não creu, vai ser condenado. Condenado. Vocês creem no evangelho? Então, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, Deus nos traz de Recife, de São José do Egito, para fazer essa pergunta. Quem quer aceitar Jesus aqui hoje? Não é aceito. Aceita? Isso. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus, Temos Pai uma vida para amado. Jesus. Tem mais alguém? Senhor, meu Deus. Quantas pessoas aceitaram Jesus agora? Todo mundo aqui. Mesmo. Todo mundo? Glória a Deus. Olha, é o seguinte. Jesus disse que há festa nos céus. Imediatamente, uma festa acontece nos céus quando uma alma se salva aqui na terra, se entrega a Eita Jesus. Deus. Agora imagine quantas almas agora de uma vez? 2, 4, 5, né? 4, 5. 6, 7. Também 7. Ô, 7 de uma vez. glória! Agora imagine a festa que está acontecendo por 7 almas salvas agora nessa fração de segundo que acontece aqui. Foram todos que tomaram a decisão. Veja, a alegria que está acontecendo no céu. Por causa de vocês, os céus estão em está em festa. E deixa eu dizer mais. Deixa eu dizer mais aqui. No momento que vocês aceitam a Jesus, a gente vai orar. O nome de vocês vai ser escrito no livro da vida. Isso. Escute. Jesus, quando estava pregado numa cruz, o ladrão se arrependeu. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi preciso o ladrão descer da cruz para evangelizar, para pregar, para se batizar, ir para a igreja, não. Ele simplesmente se arrependeu. Vocês agora ouviram a palavra. Bem-aventurados que parem e ouvem a palavra de Deus. Seus nomes vão ser escritos no livro da vida. E se Jesus voltar agora, pode ter certeza, tirem toda dúvida que há no coração de vocês. Se Jesus voltar agora, pode ter certeza que vocês vão subir, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Quem coloca dúvida no coração do homem é Satanás. Agora eu quero vos advertir. Vocês aceitaram a Jesus. Se prepare, porque a luta é grande. É mesmo.
vai vir conflitos, principalmente da Tempestades. família. Tempestade. Da família. Tu era assim, 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 agora tu quer ser santo, meu irmão. Agora tu quer ser crente. Isso é Satanás falando rapidinho, rapidinho. Isso é Satanás falando através da boca dele. Isso se chama conflitos. Mas a palavra fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o caminho é estreito. O caminho é de cruz. O caminho é de porta estreita. O caminho, a partir de agora, a Bíblia fala que a gente não vive mais a gente, mas Cristo vive na gente. Se a gente era uma velha criatura, nossos desejos de velha criatura eram coisas do mundo. Mas quando a gente aceita Jesus, se torna uma nova criatura, nossos desejos agora vai ser para Cristo. Eu profetizo que vai surgir desejo de orar na vida de vocês. Eu profetizo que vai ter desejo de ler a palavra, de louvar, vai ter desejo de pregar. Deus vai levantar vocês nesse lugar para pregar aqui, andar por aqui e ganhar almas para Jesus, para o reino dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode falar para encerrar, Roberto. E outra coisa, né? Salmos 37:5 diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, que é a tua vida, né? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Haverá facilitação das coisas acontecer de bom com vocês. Ah, tempestade, tudo bem, claro que Satanás não quer a salvação de ninguém. Ele cria tempestade de todos os lados, situações difíceis. Mas, em todas as situações, Deus dá a vitória. Aí Deus diz assim: sou eu que guerreio tuas guerras, sou eu que luto tuas batalhas e te dou vitória. Está entendendo? Então há uma garantia de vitória, uma verdadeira garantia de vitória, para quem está verdadeiramente na mão do Senhor. Certo? Eu quero terminar com essa frase aqui. Veja, sabe ler, sabe? Sei. Sabe o que é? Sabe? Tu lê direitinho? Oi? Lê direitinho? Lê aqui para. Lê alto aqui. Ó. O que foi que vocês acabaram de fazer aqui? Ó? Essa seta e termina nessa. Lê aí. Mas daqui é? Começa numa seta e termina na outra. Lá, começa. É como os homens já está E como? é como os homens já está ordenando. E morreram uma vez vindo, depois disso O juízo. Parou. Veja bem, o que ela leu aqui foi exatamente o que é mais fatal, mais certo para acontecer. Vai ver? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso é uma palavra muito tremenda de alerta, porque nós, enquanto estamos vivos, não é isso? Temos que preparar a nossa salvação a todo custo, porque depois da morte, o que é que vem? O juízo. E o juízo não tem para onde correr. Morreu, vai enfrentar o juízo. Que juízo você quer enfrentar? Juízo de condenação eterna ou de salvação eterna? Salvação, porque eles aceitaram a Não, glória. Meus amados, juízo de vamos salvação. a gente poder orar. Então vocês agora entraram no juízo de salvação. Então eu estou concluindo. Vocês agora entraram no juízo de salvação. Tá certo? Entraram na parte de juízo de salvação. Então glórias a Deus por isso. Olha, Então, pessoal, a partir de agora vocês são discípulos de Cristo. Jesus é considerado mestre. O que é mestre? Rabi. O que é rabi? Professor. Jesus é professor, Jesus quer ensinar vocês. Se vocês aceitaram Jesus, vocês vão se tornar aluno. Se alguém tem sonho, eu já tive sonho de ser cantor. Eu não canto muito, mas para ser cantor tem que entrar numa escola de música para poder aprender a cantar, porque é técnica. Para ser um cantor. Jogador de futebol, para ser um jogador de futebol tem que entrar na escolinha de futebol para ser um jogador de futebol. Um médico tem que fazer faculdade, né? Para ser um médico. Agora, se a gente quer o céu, a gente deve aprender, entrar na faculdade de Cristo. Jesus quer nos ensinar. E por onde Ele vai nos ensinar? Através da sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Através da oração você fala com Deus e através da Bíblia Deus fala com você. É esse relacionamento íntimo que Ele quer ter com vocês. Então a partir de agora, procure uma igreja mais próxima. Tem um Vale da Bênção. Vamos hoje tem a cruzada lá, vocês vão ouvir a palavra de Deus, certo? Tem ali, vai ter escola bíblica, vocês vão fazer discipulado, que é o aprendizado. E ali vocês vão aprender a ler,
vai aprender a ouvir a palavra, vai aprender a orar. E Jesus chama vocês para ser influência, jovem. Viu, jovem do Flamengo? Jesus chama para vocês ser influência. Vocês agora são luz do mundo. É você agora que tem que influenciar seus amigos lá a vir para Jesus. E não eles te influenciar para você voltar para o mundo. Vou fazer um teste aqui. A luz, quando está apagada, só fica só trevas. Mas quando você acende a luz, fica trevas? Não. É assim que Jesus quer fazer na tua vida. É assim que Jesus quer fazer na tua vida. Deus quer preparar vocês para anunciar o Evangelho. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus quer tornar vocês influência. É para o povo vir por vocês. E não vocês ir pelo povo. Deus torna essa família uma influência no dia de hoje. Prega a palavra, abre a boca, porque Jesus está voltando. Amém? Missionário 3,5. Roberto, vem orar, Roberto. 3,5. Vem orar. Faça a oração. Agora não, peraí. Agora não, vamos. Orando pela... Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido, amado Deus, estamos aqui, Pai Santo, em missões, fazendo a obra do Senhor, e nós queremos te agradecer, meu Deus, por essas vidas, meu Deus, foram 7 vidas, por essa família, Senhor da glória, meu Deus, Pai, cada um aqui, meu Deus, Senhor da glória, meu Deus, Senhor da glória, cada um escreve o nome de cada um, meu Pai, que acaba de receber 7 almas de uma vez só. Oh, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por tão grande misericórdia, aleluia, Senhor da glória. Grandiosa misericórdia do Senhor, meu Deus, para trazer um resultado deste, meu Deus, uma família boa. Meu Deus, é muito gratificante para cada um de nós. Por isso queremos te agradecer por todas as coisas, por esta tão grandiosa misericórdia, por este acontecimento agora, Aleluia, Deus, glória, 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 aleluia. pela tua misericórdia, segura, Senhor, Segura essa família, Senhor da cada uma glória. dessas pessoas, Pega elas nas tuas mãos, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Segura, Senhor, nas mãos desse Amém. povo, Em Senhor. nome de Segura, Jesus. Porque sozinho esse povo não pode andar. Tem que ser pela tua força, pela tua misericórdia. Segura, Senhor. Dá força para esse povo andar. Enche, meu Deus, com o teu Espírito Santo, dando vontade, cada dia mais vontade de orar, de buscar ao Senhor, firmar verdadeiramente a sua decisão com Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus, entregamos toda essa família para que o Senhor possa cuidar, porque nós não podemos, é o Senhor quem cuida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus e entregamos este povo para ti, em tuas santas mãos. Amém. 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 Pessoal, aqui tá a cesta básica, é pouquinho, certo, gente? Mas de coração. Isso aqui não é a gente que está dando, é a rede de apoiadores que está no outro lado. A nossa missão é levar o pão espiritual que vocês ouviram agora. E a deles é trazer o pão físico, porque o evangelho é assim. Pão espiritual e pão físico. Jesus fazia isso. Ele pegou pães e peixinhos e multiplicou, alimentou milhares de pessoas. Então aqui está, é pouquinho, mas é de coração. Amém? Que Deus abençoe. Pode dar ele, vontade. Podemos contar com a presença de vocês lá na... Sabe onde é o Vale da Benção ali em Jataúba? Em Jataúba não, Aqui. Riacho do Meio? Sabe? Pronto. Apareça por lá. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus. Amém.